Você sabe o que é alienação parental? Saiba as hipóteses de saque do seu FGTS. Você sabe os direitos dos empregados domésticos? Cris, explica pra gente o que é alienação parental. Isso mesmo, Ju. Alienação parental é um tema super importante dentro do direito de família. E alienação, o que é? É aquele ato da mãe ou do pai que tem a guarda do filho e fica tentando manipular a criança, tentando denegrir a imagem do outro pai, da outra mãe que não tem a guarda, com o objetivo de afastar essa criança, tentando romper o vínculo afetivo, o vínculo de convivência entre pai e filho, enfim, entre mãe e filho. Eu estou falando normalmente entre mãe porque as mães, em geral, são as que têm a guarda, mas não quer dizer que seja a mãe que faça, pode ser a mãe ou o pai, tá? É só para ficar de uma maneira didática mais fácil de entender. Os atos que podem ser considerados atos de alienação parental, eles estão exemplificados numa lei específica que trata sobre esse tema. E aí o que pode ser considerado? Como eu falei, denegrir a imagem, ficar falando mal, como por exemplo, dizer o tempo todo para o filho, seu pai não presta, seu pai é um inútil, ou impedir o direito de visita. O pai tem ali a regulamentação de visita, vai visitar o filho de 15 em 15 dias e a mãe fica impedindo, tentando impedir ou criando obstáculo. Um exemplo é prestar um boletim de ocorrência com denúncia falsa. Isso também é considerada a alienação. E aí, quais são os sintomas de uma criança que está sofrendo com alienação parental? Tem um médico americano que ele fez um estudo e ele conseguiu identificar alguns sintomas comuns em crianças que estão sofrendo com essa prática. O primeiro deles é a recusa da criança em ter contato com o outro genitor, né? O outro pai ou a outra mãe. Ele não quer ir para o dia de visita, ele não quer se comunicar, não quer falar no telefone, não quer encontrar com o pai. Um outro sintoma é o que esse médico chamou de perda da ambivalência. O que é isso? A criança, ela sempre, quando ela sai, né, vai visitar o pai, né, no dia de visita, ou o pai ou a mãe, sempre ela vai lembrar de uma coisa boa, uma coisa ruim. Isso é normal. Só que no caso das crianças que têm o sintoma de quem está sofrendo com alienação, ela perde a ambivalência. Ela só vai achar o ruim, ela só acha defeito, ela só acha a parte que tem ódio. Tudo para ela é ruim. Ela não consegue enxergar nada de bom nesse pai, nessa mãe que está sendo isolado. Um outro sintoma é o sentimento de culpa que a criança fica, porque ela fica culpada por gostar do outro pai, da outra mãe, que está sendo isolado pela mãe, enfim, ou pelo pai que tem a guarda do filho, e também sente medo, tem esse sentimento de medo por gostar. Então é culpa e medo. E aí como combater, né? Você tem o filho, você acha ou está percebendo esses sintomas no seu filho, você acha que está ocorrendo a prática de alienação parental. E aí o que você vai fazer? Primeira coisa, eu sugiro, você tenta conversar com a pessoa que está tendo essas atitudes, tenta explicar, tenta resolver. Agora, não conseguiu resolver, não tem receio, contrate um advogado, ajuize uma ação na justiça e peça para que seja verificado se está realmente ocorrendo a prática de alienação parental e peça para que seja resolvido esse problema. E aí, se o juiz entender que realmente está tendo indícios dessa prática, o que ele vai fazer? Ele vai determinar que uma perícia médica, que é formada por psicólogo, assistente social e um médico psiquiatra, que eles façam uma avaliação. Essa equipe vai entrevistar a criança, entrevistar os pais, vai ver como é que é a convivência familiar para ver realmente se está ocorrendo essa prática. E aí, essa equipe ela tem 90 dias para entregar esse laudo. O juiz vai olhar e confirmando que realmente está tendo a prática, a criança
está sendo afastada do seu convívio com outro pai, com a outra mãe, está sendo rompido esse vínculo de afeto, ele pode determinar que seja ampliada a convivência, né? Normalmente, a regulamentação de visita ela vai de 15 em 15 dias, então o juiz pode ampliar, colocar de 8 em 8 dias, ampliar a convivência, pode estabelecer uma multa para ser paga em dinheiro, que isso aí também é uma coisa que acaba que não resolve muito, pode conceder a guarda compartilhada, que é uma situação interessante, porque a guarda vai fazer com que o tempo de convivência seja equilibrado entre o pai e a mãe. E, por último, se nada resolver, a medida mais drástica que pode ser tomada é a inversão da guarda. Então, aquela mãe, aquele pai que está praticando a alienação, está denegrindo, está impedindo a visita, está criando obstáculo para fazer com que o pai e o filho, ou o pai, ou a mãe e o filho, né, que eles se afastem, pode, inclusive, perder a guarda para o outro. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. Se alguém se interessar, eu escrevi um artigo de linguagem bem fácil, bem simples, está no meu blog lá no Juiz Brasil. E vamos falar de um tema que todo mundo vai gostar. Ju, fala pra gente sobre a liberação dos valores do FGTS. Cris, o pessoal vai gostar mesmo, nossos ouvintes vão adorar. Bom, todo mundo pensa que a liberação dos valores depositados no FGTS, ele possui, assim, muitas regras e é praticamente inalcançável, né? A gente tem uma lei que regulamenta a FGTS, que é uma lei de 1990, que criou esse fundo administrado pela Caixa, aonde o empregador deposita uma pequena parcela do salário do empregado todo mês e que, sob certas hipóteses definidas na lei, esse empregado pode fazer o saque. É uma poupança forçada, ajudando o empregado em situações de dificuldade. As situações mais comuns que a gente conhece são situações de financiamento pelo sistema financeiro de habitação, também de doenças graves e terminais, né, o desemprego. Enfim, essas são situações bem comuns e todo mundo conhece. Recentemente, a gente viu uma situação um pouco diferente, mas que também está prevista na lei, quando acontece uma catástrofe, como aconteceu em Mariana, Minas Gerais, e as pessoas que trabalhavam lá em Mariana tiveram o direito de sacar o seu saldo de FGTS para comprar um imóvel ou para mesmo se tratar diante da catástrofe. Bom, ocorre que o judiciário já entendeu que essas hipóteses, né, essas situações descritas na lei, no artigo 20 da lei do FGTS, não são hipóteses taxativas, ou seja, não são só essas hipóteses. E que é permitido que situações que sejam assemelhadas a essas situações, né, possam ser também contempladas com a liberação do saldo do FGTS. Por exemplo, nós temos doenças que são graves, mas não são terminais. Síndrome de Down, autismo, paralisia cerebral, são doenças que exigem um financiamento, se a pessoa não tiver plano de saúde, ou exigem remédios, e a pessoa precisa ter acesso a esse dinheiro. Mas a pessoa vai sacar esse dinheiro, não vai, nem em razão dessa doença, falecer. E aí são hipóteses em que o judiciário tem entendido que é permitido, sim, liberar o saldo do FGTS desses pais, ou desses dependentes, também pode ser, né, de ascendente e descendente, ou seja, pode ser os pais da pessoa que deposita ou os filhos da pessoa que trabalha e tem depósito de FGTS, que eles possam sacar esse dinheiro e pagar esses tratamentos. Isso é muito interessante porque recentemente o ministro Luiz Fux, ele validou, né, essa interpretação do nosso judiciário, julgando no STJ que esse rol, essas hipóteses, essas situações descritas na lei não são as únicas situações que permitem o saque. Então, você que hoje trabalha e que tem FGTS, saiba que se você tiver uma situação em que você precise ter acesso a um dinheiro, e esse dinheiro é seu, esse valor depositado no FGTS é seu, que você pode sim recorrer à justiça e que as situações, se são assemelhadas, ou seja, parecidas com as situações previstas na lei, provavelmente o judiciário vai te amparar.
Feras, fala um pouquinho sobre o direito dos empregados domésticos pra gente. Isso é muito importante, Juliana, porque em 2005, diante da alteração da Constituição, foi editada uma nova lei e trazendo direitos que antes o empregado doméstico não tinha. Mas antes a gente precisa entender o que é que a lei entende como empregado doméstico, né? É aquela pessoa que presta serviço de maneira subordinada, né? Mediante recebimento de salário, para a pessoa ou família no âmbito da residência sem finalidade lucrativa. Ou seja, o trabalho que ela faz não tem finalidade lucrativa. Porque tem muitas pessoas que trabalham em casa e contratam empregados, né? Por exemplo, tem pessoas que fazem encomendas de comida, né? Se ela tiver uma pessoa ajudando ela, essa pessoa não é empregada doméstica, essa pessoa é empregada CLT, porque aí você tem finalidade lucrativa, né? A finalidade não pode ser lucrativa. E um outro detalhe da lei, que veio resolver um problema que existia antes, é que só é considerado empregado doméstico aquela que trabalha por mais de 2 dias por semana. E muito importante, a lei proíbe que se contrate menor de 18 anos como empregado doméstico. O contrato de empregado doméstico também tem o chamado contrato de experiência. É igual à questão do empregado CLT, né? É aquele período em que a pessoa vê se vai se adaptar ao trabalho e o empregador vê se gosta do trabalho. Então, esse período de contrato de experiência não pode ultrapassar 90 dias, né? Então, aí é o chamado contrato por prazo determinado. O máximo dele é de 90 dias. Agora, existe um outro contrato por prazo determinado, que é aquele para atender necessidades transitórias da família ou substituição de um empregado. Por exemplo, a empregada doméstica está de licença maternidade, né? A família gosta do trabalho dela, não quer dispensá-la, mas, e não pode, porque ela é estável, né, no período, e aí contrata alguém para substituir. Esse contrato pode ser de até 2 anos, né? É diferente, tá certo? Bom, uma coisa muito importante é a questão da jornada de trabalho. Jornada de trabalho, né, segue a regra geral. Qual é a regra geral? 8 horas diárias e 44 semanais, né? Hoje mesmo eu recebi uma consulta da pessoa que diz, olha, mas minha empregada teria que cumprir jornada de 4 horas no sábado para completar as 44 horas. Mas eu nunca preciso dela no sábado. Como é que eu faço? Faço um acordo. Nessas 4 horas você pode diluir elas de segunda a sexta-feira, né? Tá certo? E aí cumpre as 44 horas semanais, né? Se você precisar dela ou dele, né? Porque o empregado doméstico também, para fazer hora extra, a hora extra, né, não pode ultrapassar 2 horas diárias e você tem que remunerar com 50% a mais da hora normal, né? Uma coisa importante, existem aquelas funções de cuidador de idoso, cuidador de criança, né? E que a pessoa precisa de companhia durante a noite. Então, a lei, essa nova lei, trouxe esse acréscimo que não existia na lei, que é a jornada de 12 por 36, ou seja, 12 horas de trabalho direto com 36 de descanso, né? Um detalhe e às vezes isso dá problema, muitas dessas pessoas são formadas em auxiliar de enfermagem, tem um curso de auxiliar de enfermagem, e elas não gostam que se coloquem na carteira de trabalho como empregado doméstico. Não faça isso. Coloque empregado doméstico. Isso não é um demérito para ninguém. Você está se preservando seus direitos e os direitos dessas pessoas, tá certo? Isso é muito importante. Controle de jornada. A nova lei diz que o controle é obrigatório. Ah, mas como é que eu vou fazer controle, comprar relógio de ponto? Não. A lei diz que o controle pode ser feito por forma manual ou eletrônica, desde que idôneo. Você pode comprar uma agenda na papelaria e fazer esse controle, tá certo?
e exigir que a pessoa assine quando entra e quando sai, inclusive durante a jornada de descanso, o período de descanso, né? Que pode ser de 30 minutos, mas aí você tem que ter um acordo por escrito sobre isso. E aquele empregado doméstico que mora na residência, tá certo? Você pode dar para ele 2 jornadas de descanso entre as jornadas, tá certo? É interessante. Se o seu empregado doméstico trabalha em jornada noturna, o horário noturno começa às 22 horas de um dia e termina às 5 da manhã do outro. A hora normal dele tem que ser acrescida em 20%. E a hora noturna é menor que a hora normal. A hora noturna é de 52 minutos e 30 segundos. Uma coisa muito importante que as pessoas às vezes cometem muitos erros. A carteira de trabalho tem que ser assinada em 48 horas. Então, não é 90 dias depois do contrato de experiência, não. Já com o contrato de experiência, tá certo? A carteira de trabalho já tem que ser assinada, porque isso é considerado isso não é crime, mas é considerado uma infração administrativa, né? E o empregador doméstico pode receber uma multa por isso. E por fim, né? Infelizmente a gente não tem tempo para esgotar toda a lei, o repouso semanal remunerado, né? Ele não é no domingo, ele é preferencialmente aos domingos, tá certo? Então, dependendo da necessidade da família, o empregado doméstico pode ter o repouso, pode tirar o repouso semanal remunerado dele em outro dia da semana. Então é isso, gente. Muito obrigado. Quem tiver dúvida sobre esse assunto ou outros, mande as dúvidas aqui pra gente que a gente vai responder. Até lá. Chegamos ao fim de mais um programa Seu Direito no Dia a Dia. Queremos agradecer a audiência e convidá-los para que estejam conosco na próxima quinta-feira, a partir das 11 horas. E se você tem alguma sugestão, algum tema que quer mandar aqui pra gente conversar com vocês, mande um e-mail para seudireitonodiadia@gmail.com ou então uma mensagem pelo WhatsApp 61992060882. Pessoal, bom final de semana e até a próxima quinta-feira, 11 horas da manhã. Caros ouvintes, bom final de semana e até a próxima quinta-feira, a partir das 11 horas. Aguardamos todos vocês na próxima quinta-feira, às 11 horas. Até lá.